3 meses depois do casamento que não aconteceu, quando eu finalmente estava começando a esquecer, ele apareceu na minha porta, com as fotos que eu nunca pedi para ver e uma proposta que mudaria tudo entre nós. Bem-vindos ao canal Chamas da Paixão, onde exploramos os sentimentos mais intensos e proibidos do coração. Se você curte histórias que mexem com suas emoções, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like para me apoiar. Eu serei sua narradora, e hoje vou contar a história de Isabela, que descobriu que algumas conexões são mais fortes que qualquer dor e que nem sempre encontramos o amor onde esperamos. Capítulo 1. A porta que nunca deveria ter aberto. Vocês já se perguntaram como o destino tem um senso de humor cruel? Como ele pode nos tirar tudo o que planejamos e depois nos oferecer exatamente o que não sabíamos que precisávamos? Meu nome é Isabela, tenho 28 anos, e há 3 meses minha vida virou de cabeça para baixo. Não pelo motivo que vocês imaginam. Não foi traição, não foi briga. Foi pior. Foi indiferença. Ricardo, meu ex-noivo, simplesmente decidiu que não me amava mais. 2 semanas antes do nosso casamento, ele chegou em casa com aquela expressão que eu já conhecia. A mesma que ele fazia quando cancelava nossos planos de fim de semana. Só que dessa vez, ele estava cancelando nossa vida inteira. Isa, a gente precisa conversar, ele disse. E eu já sabia. Não é engraçado como nossa intuição sempre sabe antes do nosso coração aceitar? Cancelamos tudo. O salão, o buffet, a lua de mel. Mas havia um detalhe que esquecemos. O fotógrafo. Se vocês já passaram por uma situação assim, deixem seu like aqui. Porque o que vou contar agora vai mexer com vocês. Daniel Carvalho era o fotógrafo que havíamos contratado 6 meses antes. Não o conhecíamos pessoalmente. Tudo foi feito por e-mail e telefone. Ele era famoso na cidade, especializado em casamentos, e suas fotos tinham uma qualidade quase mágica. Capturava não apenas imagens, mas emoções. Quando cancelei com ele, fui direta. O casamento não vai mais acontecer. Mandarei o valor da multa por cancelamento. Ele foi gentil, profissional. Sinto muito, Isabela. Espero que você fique bem. Pensei que nunca mais ouviria falar dele. Estava errada. Era uma terça-feira chuvosa de junho quando a campainha tocou. Eu estava em casa, vestindo um pijama velho e assistindo uma série qualquer. Basicamente minha rotina dos últimos 3 meses. Meu apartamento havia se tornado meu refúgio, meu casulo onde eu podia fingir que o mundo lá fora não existia. Abri a porta esperando ver o entregador do mercado. Mas era ele. Daniel Carvalho estava ali, na minha porta, segurando uma caixa de madeira nas mãos e me olhando com aqueles olhos que eu só havia visto em fotos do portfólio dele. Olhos castanhos escuros, profundos como poços que guardam segredos. Isabela? Sua voz era mais grave pessoalmente, com um tom que fazia minha pele arrepiar. Daniel, o que você está fazendo aqui? Minha voz saiu mais fraca do que eu gostaria. Ele levantou a caixa. Posso entrar? Preciso te mostrar uma coisa. Todo instinto me dizia para fechar a porta, para não deixar aquele homem entrar no meu santuário de autocomiseração. Mas havia algo nos olhos dele, uma intensidade que me deixou curiosa e assustada ao mesmo tempo. Está chovendo, ele disse como se fosse motivo suficiente. E era. Porque quando nossos olhos se encontraram naquele momento, sob a luz amarelada do corredor, alguma coisa mudou no ar. Uma eletricidade que eu não sentia há meses. Talvez nunca tenha sentido com tanta intensidade. Abri a porta. Ele entrou, trazendo consigo o cheiro de chuva e algo mais. Uma essência masculina que preencheu todo o ambiente. Seus cabelos escuros estavam levemente molhados, e uma gota de chuva escorria pela lateral do seu rosto, descendo até o queixo levemente barbado. O que é isso? Perguntei, apontando para a caixa. Suas fotos, ele respondeu simplesmente. Meu coração parou. Que fotos? Não houve casamento, Daniel. Ele sorriu. Um sorriso pequeno, quase melancólico. Eu sei, mas tem uma história que você precisa ouvir. Nos sentamos na sala,
e ele colocou a caixa sobre a mesa de centro. Suas mãos eram grandes, com dedos longos de artista. Notei uma pequena cicatriz no dorso da mão direita e me perguntei qual seria a história por trás dela. Isabela, você se lembra do dia que fomos ver o local do casamento? Franzi a testa. Nós nunca nos encontramos pessoalmente até hoje. Você não me viu, mas eu vi você. Algo no meu peito se contraiu. Como assim? Era um sábado de março. Você estava no jardim da pousada com seu noivo, testando os ângulos para as fotos. Eu tinha ido lá para conversar com a organizadora sobre outro evento. Ele pausou, seus olhos fixos nos meus. Você usava um vestido azul claro, tinha o cabelo preso em um coque baixo e estava rindo de alguma coisa que ele havia dito. Como ele se lembrava de tantos detalhes? Continue, sussurrei. Foi quando te vi pela primeira vez que eu soube que estava em problemas. Sua voz ficou mais baixa, mais íntima. Porque uma coisa é fotografar o amor dos outros. Outra coisa completamente diferente é se apaixonar por uma noiva que nem sabe que você existe. Meu mundo parou. Se vocês estão sentindo essa tensão junto comigo, deixem um comentário. Porque o que ele disse em seguida mudou tudo. Eu fiquei obcecado por você, Isabela. Passei semanas planejando cada foto do seu casamento, imaginando como capturar sua felicidade, e odiando cada segundo disso. Daniel, você não pode estar falando sério. Quando você cancelou o casamento, eu senti duas coisas ao mesmo tempo: alívio e desespero. Alívio porque não teria que fotografar você se casando com outro homem. Desespero porque pensei que nunca mais te veria. Ele abriu a caixa. Dentro havia dezenas de fotografias. Mas não eram fotos de casamento. Eram fotos minhas. Eu no mercado. Eu saindo do trabalho. Eu caminhando na praça. Eu sentada no café da esquina. Você me seguiu? Minha voz saiu num sussurro horrorizado. Eu te observei, ele corrigiu. Durante esses 3 meses eu tentei te esquecer, mas não conseguia. Então comecei a fotografar você de longe, tentando entender o que me fascinava tanto. Deveria estar com medo. Deveria estar furiosa. Mas tudo o que eu sentia era uma estranha mistura de vulnerabilidade e desejo. Isso é loucura, Daniel. É. Ele se inclinou para a frente, nossos joelhos quase se tocando. Mas olha para essas fotos, Isabela. Olha realmente. Peguei uma das fotografias com as mãos tremendo. Era eu saindo da padaria, mas a forma como ele havia capturado a luz era como se eu fosse uma obra de arte. Bela de uma forma que eu nunca tinha me visto. Você me vê de um jeito que eu não me vejo, murmurei. Eu vejo quem você realmente é, não a mulher que estava tentando ser para agradar seu ex-noivo. Você. Nossos olhos se encontraram, e o ar entre nós ficou carregado. Podia sentir meu coração batendo tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. O que você quer de mim, Daniel? Ele sorriu, mas havia algo perigoso naquele sorriso. Algo que me fez perceber que eu estava prestes a cruzar uma linha que não havia volta. Eu quero te fazer uma proposta. E vocês, o que acham? Que proposta seria essa? Continuamos no próximo capítulo? Capítulo 2. A proposta que mudou tudo. Vocês já sentiram o momento exato em que sua vida toma um rumo completamente diferente? Aquele segundo em que você sabe que, não importa o que aconteça depois, você nunca mais será a mesma pessoa? Foi exatamente isso que senti quando Daniel pronunciou as próximas palavras. Eu quero que você pose para mim. Silêncio. O único som era a chuva batendo na janela e meu coração martelando no peito. Pose. Como? Minha voz saiu mais rouca do que eu esperava. Ele se levantou, caminhando até a janela, as mãos nos bolsos da calça jeans escura. Mesmo de costas, podia ver a tensão em seus ombros largos sob a camisa branca. Eu trabalho com fotografia artística também, não só casamentos. Ele se virou para me encarar. Retratos íntimos, sensuais, nada vulgar ou explícito, arte pura. Meu rosto esquentou. Daniel,
Eu não... Me deixa terminar. Ele voltou para o sofá, mas desta vez se sentou mais perto. Perto o suficiente para eu sentir o calor que emanava do seu corpo. Eu nunca fiz uma proposta dessas para uma cliente. Na verdade, eu nunca quis fotografar alguém tanto quanto quero fotografar você. Isso é loucura, repeti. Mas minha voz não tinha a convicção de antes. Talvez seja. Ele pegou uma das fotos da mesa, uma onde eu estava lendo no banco da praça, a luz do fim da tarde criando um halo dourado ao meu redor. Mas olha isso, Isabela. Olha como você é linda quando não está tentando ser perfeita para ninguém. Eu olhei. E pela primeira vez em meses, me vi como alguém desejável. Não a noiva abandonada. Não a mulher que não foi boa o suficiente para Ricardo. Apenas Isabela, com sua beleza natural e imperfeita. O que exatamente você está propondo? Ele guardou as fotos na caixa, exceto uma, aquela do banco da praça. 3 sessões, uma por semana, cada uma explorando um lado diferente da sua personalidade. E em troca? Em troca? Ele pausou, seus olhos percorrendo meu rosto como se estivesse memorizando cada detalhe. Em troca, eu te mostro como é ser vista, realmente vista, por alguém que te observa como se você fosse a coisa mais fascinante do mundo. Gente, se vocês já sentiram essa mistura de medo e excitação, deixem um like, porque eu estava literalmente tremendo. Não é sobre nudez, ele continuou, percebendo minha hesitação. É sobre intimidade, sobre capturar sua essência quando você se permite ser vulnerável. Por que eu? Sussurrei. Daniel se inclinou ainda mais perto. Agora podia ver as pequenas linhas ao redor dos seus olhos, que delatavam que ele sorria mais do que aparentava. Podia sentir seu perfume, algo amadeirado e masculino que estava fazendo coisas estranhas com meu autocontrole. Porque você tem uma luz, Isabela. Uma luz que seu ex-noivo era cego demais para ver. Mas eu vejo. E quero capturar essa luz antes que você a esconda para sempre. Fiquei em silêncio por um longo momento, olhando para a foto na minha mão. Era verdade. Eu parecia diferente ali. Mais viva. Mais... eu. Se eu aceitar, seria apenas profissional? A pergunta saiu antes que eu pudesse impedi-la. Daniel sorriu. Não o sorriso educado de antes, mas algo mais intenso, mais perigoso. Honestamente, não sei se conseguiria ser apenas profissional com você. Meu estômago se contraiu. Daniel, mas prometo que não vou pressionar você para nada além do que você estiver confortável. Ele se levantou, pegando a caixa. Pensa no meu convite. Se decidir aceitar, me liga. Ele deixou um cartão sobre a mesa e caminhou em direção à porta. Eu o segui, meu cérebro uma confusão de pensamentos contraditórios. Na porta, ele se virou uma última vez. Isabela? Sim? Para de se esconder. O mundo precisa ver sua luz. E então ele se foi, deixando apenas o cheiro de chuva e promessas não ditas. Passei o resto da tarde olhando para o cartão dele. Daniel Carvalho, fotógrafo. Havia um número de telefone e um endereço de estúdio. Durante 3 dias, peguei o cartão dezenas de vezes. Às vezes chegava a discar metade do número antes de desligar. Na quinta-feira à noite, depois de mais um dia terrível no trabalho onde fingi que estava bem enquanto meus colegas sussurravam sobre o casamento cancelado, eu não aguentei mais. Peguei o telefone e disquei. Daniel? Isabela. Sua voz soou surpresa, mas feliz. Você decidiu. Eu aceito, mas tenho condições. Fala. Primeiro, se em qualquer momento eu quiser parar, paramos. Sem discussão. Claro. Segundo, isso fica entre nós. Não quero que ninguém saiba. Profissionalismo total. E terceiro, respirei fundo. Você me explica por que realmente está fazendo isso. A verdade toda. Houve uma pausa do outro lado da linha. Sábado, 2 da tarde. Meu estúdio. Te conto tudo. Está bem. Isabela? Sim? Você não vai se arrepender. Desliguei o telefone com as mãos tremendo e uma sensação estranha no peito. Medo?
Excitação? As duas coisas? Se vocês estão curiosos para saber o que aconteceu no estúdio, comentem aqui. A primeira sessão vai surpreender vocês tanto quanto me surpreendeu. Capítulo 3. O Estúdio dos Segredos. O estúdio de Daniel ficava no último andar de um prédio antigo no centro da cidade. Enquanto subia as escadas, o elevador estava quebrado, claro, meu coração batia cada vez mais forte. 3 lances de escada me deram tempo suficiente para questionar minha sanidade mental pelo menos 10 vezes. A porta tinha apenas uma placa discreta. D. Carvalho, fotografia. Respirei fundo e bati. Está aberto. Veio a voz dele do outro lado. Entrei e parei, boquiaberta. O estúdio era mágico. Janelas enormes deixavam a luz natural entrar aos borbotões, criando padrões dourados no chão de madeira. Havia equipamentos fotográficos por toda parte, mas organizados de forma que o espaço não parecesse caótico. As paredes eram brancas, decoradas com fotografias que tiravam o fôlego, retratos de pessoas comuns transformadas em obras de arte. Você veio, Daniel disse, saindo de trás de uma das câmeras. Ele estava diferente, mais casual, usando uma camiseta preta que marcava seu físico atlético e uma calça jeans desbotada. Os cabelos estavam ligeiramente bagunçados, como se ele tivesse passado as mãos por eles várias vezes. Quase não vim, admiti, ainda parada perto da porta. Mas veio. Ele sorriu caminhando até mim. Isso já diz muito sobre você. Diz o quê? Que você está cansada de se esconder. Ele tinha razão. Nos últimos 3 meses eu havia me tornado uma versão apagada de mim mesma. Trabalhava, voltava para casa, assistia TV e dormia. Fim. Como se estivesse esperando que a vida acontecesse ao meu redor sem minha participação. Quer um café? Ele perguntou. Por favor. Ele me guiou até uma pequena cozinha nos fundos do estúdio. Enquanto preparava o café, eu observei suas mãos. Mãos grandes, com dedos longos e alguns calos, provavelmente de anos manuseando equipamentos fotográficos. Quantos anos você tem? Perguntei de repente. 32. Por quê? Curiosidade. Aceitei a xícara que ele me oferecia. Você falou que ia me contar a verdade sobre por que está fazendo isso. Daniel se apoiou no balcão da cozinha, me estudando com aqueles olhos intensos. A verdade é que você me assombra, Isabela. Como assim? Desde aquele dia na pousada, eu não consigo tirar você da minha cabeça. No começo, achei que era apenas atração física. Você é linda, isso é óbvio. Mas depois... Ele pausou, passando a mão pelos cabelos. Depois eu comecei a observar você e percebi que havia algo mais. O quê? Você tem uma melancolia bonita. Uma tristeza que te torna mais interessante, mais profunda. Mas também tem uma força que você nem imagina. Senti meu rosto esquentar. Força? Eu sou um desastre, Daniel. Você está de pé. Depois de ter sua vida virada de cabeça para baixo, você ainda está de pé. Ainda está tentando. Isso não é fraqueza. Tomei um gole do café para ganhar tempo. Era forte, amargo, como eu gostava. E sobre as fotos? Você realmente me seguiu? Ele suspirou. Sim, e eu sei como isso soa. Mas não foi de forma obsessiva ou perigosa. Eu só precisava entender o que me fascinava tanto em você. Mostre-me. O quê? As outras fotos. Todas. Daniel hesitou. Isabela. Se vamos fazer isso, quero ver tudo. Ele me levou de volta para o estúdio e abriu um arquivo grande. Dentro havia dezenas de fotografias. Eu no mercado escolhendo frutas, eu caminhando na chuva, eu sentada no ônibus olhando pela janela, eu rindo de algo no celular. Eram lindas. Em todas elas, eu parecia uma pessoa interessante, misteriosa. Não a mulher insegura que eu via no espelho todos os dias. Como você consegue me fazer parecer assim? Murmurei. Eu não faço nada. Só capturo o que já está lá. Olhei para ele. Você é louco. Você sabe disso, né? Completamente.
Ele sorriu. A pergunta é: você vai ser louca comigo? Por um momento, ficamos nos olhando em silêncio. A tensão no ar era palpável, como se estivéssemos à beira de algo que mudaria tudo. Como funciona? Perguntei finalmente. Como? A sessão. O que você quer que eu faça? Daniel guardou as fotos e caminhou até uma das câmeras. Primeira regra: não pense, não pose, apenas seja. Não sei como fazer isso. Eu te ensino. Ele ajustou a câmera, seus movimentos precisos e confiantes. Vem aqui. Me aproximei, nervosa. Ele posicionou uma cadeira perto da janela, onde a luz natural criava um jogo lindo de sombras. Senta. Sentei, rígida como uma tábua. Isabela, relaxa. Sua voz ficou mais suave. Fecha os olhos. Daniel. Confia em mim. Fechei os olhos. Agora respira. Profundamente. Obedeci. A luz quente do sol na minha pele, o cheiro do café ainda no ar, o som distante do trânsito lá embaixo. Pensa em algo que te deixa feliz. Não consigo lembrar de nada que me deixe feliz, sussurrei. Então pensa em algo que te fazia feliz. Antes de tudo. Uma imagem veio à mente. Eu aos 15 anos, dançando sozinha no meu quarto, música alta, sem nenhuma preocupação no mundo. Ouvi o clique da câmera. Não pare de pensar nisso, Daniel disse, sua voz agora mais distante. Como você se sentia? Livre. Respondi sem abrir os olhos. Como se pudesse ser qualquer coisa. Clique. Clique. Você ainda pode ser qualquer coisa, Isabela. Abri os olhos e o encontrei agachado ao meu lado, a câmera nas mãos, me olhando com uma intensidade que fez meu estômago se contrair. Posso ver? Perguntei. Ele mexeu na câmera e me mostrou a tela. A mulher na foto. Ela era eu, mas não era. Havia vida nos seus olhos, um sorriso suave nos lábios, uma paz que eu não sentia há meses. Meu Deus! Sussurrei. Você entende agora? Entendi. Entendi porque ele havia se interessado por mim. Não pela mulher destruída que eu pensava ser, mas pela mulher que ainda existia em algum lugar dentro de mim. Podemos continuar? Ele perguntou. Sim. Passou a próxima hora me dirigindo com uma paciência infinita. Olha pela janela. Agora me olha. Sorri como se tivesse um segredo. Agora fica séria. Como se estivesse lembrando de algo importante. Cada clique da câmera era como uma pequena revelação. Cada foto que ele me mostrava era uma versão de mim que eu havia esquecido que existia. Última foto, ele disse quando o sol começou a se pôr. Como você quer que eu pose? Não quero. Ele largou a câmera em uma mesa próxima e caminhou até mim. Quero que você me olhe nos olhos e me diga o que está sentindo agora. Meu coração disparou. Daniel. Sem filtros, sem medo, apenas a verdade. Olhei nos olhos dele, castanhos escuros, intensos, cheios de uma emoção que não conseguia decifrar. Estou sentindo que pela primeira vez em meses eu me lembro de quem eu sou, sussurrei. E quem você é? Alguém que vale a pena ser fotografada. Ele sorriu. Não o sorriso educado de antes, mas algo genuíno e devastador. Agora você entendeu. E então algo mudou no ar. A proximidade dele, o jeito como me olhava, a intimidade que havia se criado durante nossa sessão, tudo conspirou para criar um momento que eu sabia que mudaria tudo. Daniel ergueu a mão e tocou meu rosto delicadamente. Posso? Ele sussurrou. Eu não consegui falar. Apenas assenti. E então ele me beijou. Vocês querem saber como foi esse beijo e o que aconteceu depois? Deixem seus comentários. A história está só começando e vocês não vão acreditar no que vem por aí. Capítulo 4. Revelações no escuro. 3 dias se passaram desde aquele primeiro beijo. 3 dias em que cada toque dos meus lábios me lembrava do gosto dele. Do jeito como suas mãos tremeram ao tocar meu rosto. Da forma como o mundo pareceu parar naquele momento. Daniel havia marcado nossa segunda sessão para uma quinta-feira à noite,
depois do horário comercial. Quero experimentar algo diferente, ele disse pelo telefone, e eu podia sentir a intensidade na sua voz mesmo através da linha. Quando cheguei ao estúdio, as luzes principais estavam apagadas. Apenas algumas velas espalhadas criavam uma atmosfera dourada e íntima que fez meu coração acelerar instantaneamente. Isabela, sua voz soou no escuro, e eu me virei para encontrá-lo emergindo das sombras. Ele estava diferente. Camisa preta aberta nos primeiros botões, cabelos ligeiramente desalinhados, como se tivesse passado as mãos por eles várias vezes. Você está nervosa? Ele perguntou, se aproximando devagar. Um pouco, admiti, minha voz saindo mais rouca que o normal. Ele sorriu. Aquele sorriso que fazia meu estômago se revirar. Ótimo. A tensão faz a arte mais real. Se você já está sentindo essa tensão também, deixa seu like aqui para me apoiar. Daniel me guiou até o centro do estúdio, onde havia preparado um setup completamente diferente. Tecidos escuros pendurados criavam um ambiente intimista, e as velas projetavam sombras dançantes nas paredes. Hoje quero capturar sua essência, ele disse, ajustando uma das câmeras. Não, Isabela, a noiva abandonada. Não, Isabela, a arquiteta. Quero capturar você, a mulher. Suas palavras me arrepiaram da cabeça aos pés. O que você precisa que eu faça? Perguntei, tentando soar confiante. Seja você mesma, apenas mais livre. Ele me entregou uma peça de tecido fluido, quase transparente. Vista isso! Há um biombo ali atrás. Meu coração disparou. Aquela roupa era mais reveladora que qualquer coisa que eu já havia usado, mas algo em mim, algo que vinha despertando desde nosso primeiro encontro, me fez aceitar. Quando saí de trás do biombo, Daniel parou o que estava fazendo. Seus olhos percorreram meu corpo de uma forma que me fez sentir como se estivesse pegando fogo por dentro. Perfeita, ele murmurou. As próximas 2 horas foram as mais intensas da minha vida. Daniel me dirigia com uma intimidade que beirava o hipnótico. Incline a cabeça para a esquerda. Assim. Agora me olhe como se eu fosse a última pessoa no mundo. E eu obedecia, perdida na sua voz, na forma como ele me olhava através da lente, como se estivesse vendo minha alma. Isabela, ele disse depois de um tempo, abaixando a câmera. Posso te contar algo? Assenti, ainda meio hipnotizada pela atmosfera. Ele se aproximou, suas mãos tocando meus braços gentilmente. Há 3 anos eu também ia me casar. Meu mundo parou. Ela se chamava Camila, fotógrafa também. Nos conhecemos numa exposição e foi amor à primeira vista, sabe? Ele fez uma pausa, e eu podia ver a dor nos seus olhos mesmo na luz dourada das velas. 2 semanas antes do casamento, ela sofreu um acidente de carro, chuva, pista molhada. Sua voz falhou. Ela morreu na hora. Daniel! Comecei, mas ele balançou a cabeça. Desde então, não consegui mais fotografar casamentos, até aceitar o seu. Algo em você, no seu olhar naquele dia, me fez querer capturar beleza novamente. Comentem se vocês esperavam por essa revelação. Meu coração se partiu por ele. Estendi a mão e toquei seu rosto, sentindo a barba por fazer arranhar suavemente minha palma. Sinto muito, sussurrei. Eu também, ele respondeu, cobrindo minha mão com a dele. Sinto muito que você tenha passado por isso. Ninguém merece ter o coração partido. Nos olhamos por um longo momento, e então, sem pensar, me aproximei e o beijei. Não foi como o primeiro beijo, hesitante e doce. Este foi urgente, carregado de toda a dor e esperança que ambos carregávamos. Daniel me puxou contra ele, suas mãos se perdendo no meu cabelo, e eu me senti derreter completamente. Era como se 2 almas feridas tivessem encontrado uma na outra a possibilidade de cura. Isabela, ele murmurou contra meus lábios. Eu não quero que isso seja apenas sobre as fotos. Nem eu, respondi, surpresa com minha própria ousadia. Aquela noite, pela primeira vez em meses,
Me senti completamente viva. Daniel me mostrou que era possível sentir paixão novamente, que meu corpo ainda sabia responder a toques gentis e olhares intensos. Ficamos juntos até o amanhecer, conversando, nos descobrindo, compartilhando histórias e silêncios. Quando finalmente adormeci em seus braços, no pequeno sofá do estúdio, sonhei com luz dourada e sussurros carinhosos. Mas quando acordei, sozinha, com um bilhete dele dizendo que havia saído para comprar café, uma dúvida terrível começou a crescer no meu peito. Será que ele estava vendo Camila quando olhava para mim? Vocês acreditam que Daniel está sendo sincero com Isabela? Deixem seus comentários. A história continua mais intensa. Vocês querem saber o que acontece no próximo capítulo? Capítulo 5. O passado que volta. Eu achava que estava construindo algo novo, até descobrir que talvez fosse apenas uma sombra do passado. Uma semana se passou desde aquela noite no estúdio. Uma semana de mensagens constantes, de olhares que duravam eternidades, de beijos roubados entre uma foto e outra. Eu estava me sentindo renascer, como uma borboleta saindo do casulo. Daniel havia marcado nossa terceira e última sessão para uma sexta-feira à tarde. Será especial, ele prometeu, e o brilho nos seus olhos me fez acreditar que talvez, só talvez, eu estivesse pronta para deixar o passado para trás. Cheguei ao estúdio mais cedo, ansiosa para vê-lo. A porta estava entreaberta, e vozes vindas do interior me fizeram parar. Obsessão doentia, Daniel. Você precisa de ajuda. Era Cláudio, o assistente dele, falando em tom preocupado. Você não entende, ouvi Daniel responder frustrado. É diferente com ela. Diferente como? Como era diferente com Camila? Meu sangue gelou. Isabela tem os mesmos olhos verdes, o mesmo cabelo ondulado, até a mesma forma de inclinar a cabeça quando está pensativa. Você acha que isso é coincidência? Não consegui respirar. Daniel, você está fazendo isso de novo. Está tentando recriar Camila através de outra pessoa. Não é isso! Daniel explodiu. Eu sinto algo real por ela. Sente? Ou está sentindo por quem ela te lembra? Eu me afastei da porta, o coração martelando no peito. As palavras de Cláudio ecoavam na minha mente como gritos. Os mesmos olhos verdes. O mesmo cabelo ondulado. Será que eu era apenas uma substituta? Um band-aid para a dor dele? Se vocês estão sentindo essa angústia junto comigo, deixem seu like para me apoiar. Empurrei a porta e entrei, fingindo que não havia escutado nada. Daniel se virou, o rosto iluminando quando me viu. Isabela, você chegou cedo. Ele se aproximou para me beijar, mas eu me afastei levemente. Pronta para a nossa última sessão? Perguntei, forçando um sorriso. Se ele notou minha frieza, não demonstrou. Mais do que pronto. Hoje vai ser perfeito. Cláudio me cumprimentou com um aceno, mas seus olhos estavam cheios de pena. Pena de mim. A sessão começou normalmente. Daniel havia preparado um cenário ainda mais elaborado. Flores, tecidos esvoaçantes, uma luz suave que me fazia parecer etérea. Ele trabalhava com a mesma intensidade de sempre, mas agora eu via tudo com outros olhos. Inclina a cabeça assim. Perfeito, ele murmurava. E eu me perguntava se estava vendo Isabela ou Camila. Sorri para mim como se eu fosse seu mundo, ele pediu, e eu obedeci, mesmo com o coração se partindo. Estávamos no meio da sessão quando ouvi passos na entrada do estúdio. Daniel parou de fotografar, franzindo a testa. Desculpe, mas estamos em sessão privada, ele disse, se virando. E então eu vi. Ricardo estava parado na porta, com o mesmo terno cinza que usava quando me pediu em casamento. A mesma postura confiante de sempre. Oi, Isa! Ele disse, usando o apelido que só ele me chamava. O mundo parou. Ricardo? Minha voz saiu como um sussurro. O que você está fazendo aqui? Daniel se colocou entre nós, os punhos cerrados. Quem é você? Sou o noivo dela.
Ricardo respondeu com aquela calma irritante que sempre tive. Ou melhor, futuro marido. Vim buscar minha noiva. Comentem se vocês esperavam por essa reviravolta. Ex-noivo, corrigi, mas minha voz tremeu. Ricardo sorriu, aquele sorriso que um dia me fez sentir borboletas no estômago. Isa, precisamos conversar. Eu cometi um erro terrível. Ela não vai a lugar nenhum com você, Daniel disse, dando um passo à frente. E você é quem exatamente? Ricardo o analisou de cima a baixo. O fotógrafo que está se aproveitando do momento vulnerável dela? Não é da sua conta, Daniel respondeu. Mas eu podia ver a tensão em sua mandíbula. Claro que é. Isa, eu vim te pedir perdão. Eu estava com medo. Medo do compromisso, medo de não ser suficiente para você. Mas estes 3 meses sem você me fizeram perceber que você é a única mulher que eu quero. Lágrimas começaram a queimar meus olhos. Eram as palavras que eu havia sonhado em ouvir, vindas tarde demais. Você está 3 meses atrasado, consegui dizer. Eu sei, mas não é tarde demais, é? Nós podemos recomeçar. Podemos remarcar o casamento, fazer do jeito que você sempre quis. Saia daqui, Daniel disse, a voz perigosamente baixa. Ou o quê? Ricardo se virou para ele. Você vai me impedir? Olha, eu não sei que fantasia você está vivendo, mas Isabela é minha, sempre foi. Eu não pertenço a ninguém, explodi, surpreendendo a todos nós. Mas antes que pudesse continuar, meus olhos se fixaram em algo que me gelou o sangue. Na mesa de Daniel, meio escondido entre outros papéis, havia uma foto em preto e branco de uma mulher. Uma mulher de cabelos ondulados, olhos verdes, sorrindo para a câmera. Uma mulher que parecia comigo. Camila? Perguntei, minha voz saindo quebrada. Daniel seguiu meu olhar e empalideceu. Isabela, posso explicar? Você fotografou o acidente dela, não foi? As palavras saíram da minha boca antes que eu pudesse impedi-las. Você fotografou sua noiva morta. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Quem é a Camila? Ricardo perguntou confuso. Mas eu já estava juntando minhas coisas, as mãos tremendo. Eu preciso sair daqui. Isabela, espera. Daniel tentou me segurar, mas eu me afastei. Não me toque. Não me toque nunca mais. Vocês fariam a mesma coisa no lugar dela? Deixem seus comentários. Corri para fora do estúdio com os 2 homens gritando meu nome. Mas eu não podia mais ficar. Não podia mais fingir que não havia escutado a conversa de Cláudio. Não podia mais ignorar o fato de que talvez eu fosse apenas uma sombra, uma substituição conveniente para um amor perdido. Na calçada, parei para respirar. As lágrimas finalmente caindo livres. Ricardo apareceu ao meu lado. Isa, eu não sei o que está acontecendo, mas venha comigo. Vamos para casa, vamos conversar. E pela primeira vez em 3 meses, a ideia da segurança do conhecido pareceu tentadora. Pelo menos com Ricardo, eu sabia exatamente onde estava pisando. A história está chegando ao clímax. Vocês querem saber qual escolha a Isabela vai fazer? Deixem seus comentários. Capítulo 6. A escolha final. Hook inicial. Às vezes, a verdade dói mais que a mentira. Mas é só através dela que podemos encontrar nosso verdadeiro destino. 1 semana. 7 dias completos desde que saí correndo do estúdio, deixando para trás 2 homens e um coração despedaçado em 1000 pedaços. Ricardo havia me levado para casa naquele dia, e passamos horas conversando. Ele me contou sobre como havia se arrependido, sobre como percebeu que me amava, sobre todos os planos que tinha para nosso futuro. Era tudo familiar, seguro, previsível. Exatamente o que eu pensava que queria. Mas todas as noites, quando fechava os olhos, eu via Daniel. Via seus olhos castanhos me olhando através da lente da câmera. Via suas mãos gentis ajustando meu cabelo. Sentia novamente o gosto dos seus beijos. E então me lembrava da foto de Camila, dos comentários de Cláudio, e meu coração se partia novamente.
Marina havia tentado me convencer a pelo menos escutar Daniel. Isa, você não acha que está sendo precipitada? Talvez tenha uma explicação. Mas eu não queria explicações. Queria apenas que a dor parasse. Foi numa quinta-feira à noite, exatamente uma semana depois do confronto no estúdio, que minha campainha tocou. Eu estava de pijama, assistindo Netflix e comendo sorvete. O combo clássico do coração partido. Quando abri a porta, Daniel estava ali, segurando uma pasta de couro e com olheiras profundas sob os olhos. Oi, ele disse simplesmente. O que você está fazendo aqui? Perguntei, tentando soar firme, mas minha voz tremeu. Vim devolver suas fotos, todas elas. Ele estendeu a pasta para mim, mas eu não a peguei. Pode deixar na portaria, respondi, começando a fechar a porta. Isabela, por favor, apenas 5 minutos. Eu preciso que você saiba a verdade. Algo na sua voz me fez parar. Talvez fosse o desespero, ou talvez fosse a parte de mim que ainda se importava. 5 minutos, concordei, abrindo a porta. Se vocês estão na torcida para que ela o escute, deixem seu like. Daniel entrou devagar, como se tivesse medo de me assustar. Ele colocou a pasta na mesa de centro e se virou para mim. Primeiro sobre Camila, ele começou, e eu me encolhi. É verdade que ela se parecia com você. Cabelos castanhos, olhos verdes, mas não é por isso que me interessei por você. Não? Não. Ele se aproximou um passo. Camila era como um raio de sol, sempre rindo, sempre otimista. Você é como uma tempestade, Isabela. Intensa, complexa, cheia de profundidade. Vocês são completamente diferentes. Meu coração apertou. E sobre as fotos dela, ele fez uma pausa. Sim, eu fotografei o acidente, mas não por obsessão. Fotografei porque precisava aceitar que ela havia partido. Precisava capturar aquele momento para poder deixá-la ir. Lágrimas começaram a queimar meus olhos. Você acha que eu uso você como substituta? Ele balançou a cabeça. Isabela, você me fez querer viver novamente. Não porque me lembra alguém, mas porque é única. Porque quando olho para você, não vejo o passado. Vejo o futuro. Daniel, eu sei que você está com medo. Eu também estou. Perdê-la foi terrível. E a ideia de me apaixonar novamente me aterroriza. Mas não posso fingir que não sinto o que sinto por você. Ele abriu a pasta e retirou algumas fotos. Olhe para estas. Comentem se vocês acreditam nele. Eram as fotos da nossa primeira sessão. Mas não eram as fotos que eu esperava. Nestas eu estava rindo, com os olhos brilhando, parecendo feliz. Realmente feliz. Esta é você, Isabela. Não uma cópia de alguém. Você, na sua beleza única, na sua força, na sua vulnerabilidade. É assim que eu te vejo. Uma lágrima escorreu pelo meu rosto. Ricardo veio me procurar ontem. Ele continuou. Disse que vocês vão remarcar o casamento. Meu coração parou. Ele disse isso? Disse. E também disse que você era dele, que sempre foi. Que eu era apenas uma distração. Raiva ferveu no meu peito. Ele não tinha o direito... Tinha? Daniel me olhou intensamente. Isabela, você vai se casar com ele? A pergunta pairou no ar entre nós. Eu olhei para as fotos espalhadas na mesa, para o homem à minha frente, para a vida que eu havia construído naquelas paredes. Eu não sei, respondi honestamente. Daniel assentiu, como se esperasse essa resposta. Então vou embora e te deixar decidir. Mas antes... Ele se aproximou e tocou meu rosto gentilmente. Quero que você saiba que te amo. Não a mulher que você me lembra. Não a ideia de você. Amo Isabela Santos, arquiteta. Mulher forte que teve coragem de recomeçar. Que tem cicatrizes, mas não deixa que elas a definam. Meu coração se partiu e se reconstituiu ao mesmo tempo. Se você escolher Ricardo, eu vou entender. Ele pode te oferecer segurança, estabilidade, o futuro que vocês já haviam planejado. Mas se você escolher... Isso. Ele apontou para o espaço entre nós.
Se você escolher o desconhecido, a aventura, a possibilidade de construirmos algo novo juntos, eu prometo que vou te amar todos os dias como se fosse o último. Que escolha vocês fariam no lugar dela? Deixem nos comentários. Ele beijou minha testa suavemente e se dirigiu à porta. Daniel, espera. Eu o chamei. Ele se virou, esperança brilhando nos seus olhos. A resposta é não, eu disse. Sua expressão desabou. Não vou me casar com Ricardo, esclareci, e vi o alívio tomar conta do seu rosto. Não posso me casar com alguém que me abandonou quando eu mais precisava, que só voltou quando achou conveniente. Daniel deu um passo em minha direção. Mas também não posso estar com você ainda, continuei, e ele parou. Preciso de tempo. Preciso aprender a ser Isabela novamente, sem ser a noiva abandonada ou a musa de alguém. Preciso me encontrar. Quanto tempo? Ele perguntou, voz rouca. Não sei. Talvez semanas. Talvez meses. E depois? Sorri pela primeira vez em uma semana. Depois, se você ainda quiser, talvez possamos descobrir juntos quem somos quando não estamos tentando curar feridas do passado. Daniel sorriu também. Aquele sorriso que fazia meu estômago se revirar. Eu vou esperar. Tem certeza? Isabela, eu esperei 3 anos para sentir isso novamente. Posso esperar mais um pouco para fazer do jeito certo. 6 meses depois, quando abri minha primeira exposição individual de fotografia, sim, Daniel me ensinou a fotografar também. Ele estava na primeira fila. Não como meu salvador, não como alguém tentando me consertar, mas como meu parceiro, meu amor, meu futuro. E quando ele se ajoelhou no meio da galeria, com um anel na mão e lágrimas nos olhos, eu soube que havia feito a escolha certa. Não porque ele era seguro como Ricardo, nem porque era perigoso como eu pensava inicialmente, mas porque era real, porque era escolha minha. Sim! Respondi antes mesmo dele fazer a pergunta, e toda a galeria aplaudiu. Se essa história mexeu com vocês como mexeu comigo, curtam o vídeo, se inscrevam no canal Chamas da Paixão, ativem o sininho e compartilhem com alguém que ama um romance de verdade. Comentem aqui. Qual parte da história mais tocou vocês? Até a próxima história. E lembrem-se, às vezes é preciso passar pela tempestade para encontrar o arco-íris.